um triste índice que a gente tem, tanto dentro da corporação, né, paulista, militar, polícia militar, ou outras corporações de segurança também, que são aqueles policiais que acabam tirando a própria vida, né? Infelizmente é um índice acima da população, por isso é um dado que chama a atenção, né? Eu queria saber de você o que você pensa sobre o assunto. Então, é um tema que dói falar, é um tema muito triste e assim, desde o início da minha formação, tá? Eu sempre disse, tem o caminho mais curto para o pensamento suicida, para a ideação ou para o suicídio de fato, é a falta de opção, a falta de perspectiva, né? Quando você não vê saída nenhuma. E o policial, eu penso, é uma somatória de falta absoluta de saída. É a falta financeira, é a falta conjugal que muitas vezes pega, porque esse policial dobra turno, ele chega em casa cansado, estressado, às vezes não tem a disposição de brincar com o filho, de ajudar a família, a esposa. Muitas vezes a esposa também é policial, né? Então é uma somatória de coisas. É endividamento e, além de tudo, é uma profissão que ele tem a pressão dentro do trabalho, ele tem a pressão da sociedade, ele tem a pressão da mídia, né? Então é pressionado de todos os lados, além do medo de morrer e além das informações ruins. O que é para um policial entrar num local de crime? O que é ver muitas vezes uma criança que acabou de sofrer violência, né? De ver um parceiro dele sendo alvejado, às vezes um parceiro que é um irmão para ele, que ele ama, às vezes mais do que um irmão de sangue, ser alvejado. Então, isso vai chegando num caminho em que o policial, ele não sabe mais o que fazer. E é aí que ele desiste, né? Se a gente olhar esse ano, 17, se não me engano, 17 suicídios em 5 meses. Isso dá um suicídio por semana, né? Proporcionalmente, pessoal, isso é muito maior do que a causa-morte, é mais do que 2 vezes a causa-morte de policiais por todos os outros fatores. Então, eles entram em lugares perigosos, portam armas, entram em conflito, correm com a viatura, às vezes em perseguição, acompanhamento agora, né? Sou das antigas, então diz que não pode mais falar. Processo penal da perseguição, né? Então eu prefiro esse código. Tá amparada pela lei. Mas aí, assim, uma série de coisas. E do que o policial mais morre? De suicídio. Tem coisa errada, sabe? A gente tem que dar para esse policial o respaldo psicológico, o respaldo legal, o respaldo jurídico, o respaldo da própria mídia, que é cruel, que quando é o policial que mata o ladrão era o homem que foi alvejado pelo policial. Nunca é o ladrão, é sempre o homem, o adolescente, é o jovem, suspeito. né? O suspeito quando a mídia já é, né? A maioria coloca como se fosse um santo que tivesse sido alvejado. Então, assim, puxa, esse policial vai buscar amparo psicológico aonde? Onde ele vai buscar a esperança? Né? Então, o que eu digo, assim, o policial é um ser humano como nós. Ele tem dor no pé, ele tem dor nas costas, ele sente fome, ele sente vontade de ir ao banheiro. Não adianta achar que com 0 condições ele vai ser um Superman, vai superar tudo, vai falar, não, tô adorando, vem mais problema que eu tô curtindo. Não é assim, né? Então, assim, em casa a gente sempre, puxa, viu um policial na rua, dá bom dia, né? Pergunta, bom dia, tudo bem? Olha, né, preciso de uma informação, ou se não precisa, cumprimenta do mesmo jeito. Tem lá um comércio, fala né, vai até a porta do seu comércio, fala pro policial, né, o senhor quer uma água, quer usar o banheiro, fica à vontade. A gente até fotografa, às vezes eu tô viajando, eu tava indo pra Cafelândia, a gente passou numa cidade, tinha ali, policiais são bem recebidos, né, entrem, tomem um café com a gente, usem o banheiro. Eu acho que é isso, é entender que apesar da farda ser bonita, pessoal, não dá superpoderes. Ele é como qualquer um de nós. Ele cansa, ele tem fome, ele tem sede, ele tem medo de morrer, ele tem medo também da situação quando pode fugir do controle. Então, assim, primeira coisa é mostrar empatia por aquele que é a nossa única e última opção na hora do perigo, né? É aquele que é a única opção antes da sociedade entrar num caos absoluto, a nossa última barreira. Então não adianta a gente olhar para o policial e falar, tá ali de enfeite. Aqueles policiais não são seres humanos, eles estão ali e se você precisar, pode ter certeza, ele vai sair, ele vai esquecer que a vida dele precisa de proteção para proteger a sua. Ele vai vir. Então, eu penso que assim, esses índices de suicídio
são a somatória desse caos que está se estabelecendo na segurança pública. Você vai se basear em que, mas eu fui ser policial porque eu amo ser polícia, tá? Mas você tá amando ser polícia hoje? Então tá difícil. Eu tô com as contas atrasadas, tô com a minha vida toda bagunçada, levo bronca todo dia porque chego cansado depois de virar 3 turnos. Aí você fala, puxa, é compreensível, né? Que mesmo amando fica impossível. É como um relacionamento. Você ama a sua esposa, mas você só tem problema, uma hora você começa a questionar. Então eu peço assim, né, para as pessoas entenderem que esses guerreiros, esses policiais, toda a segurança pública, a gente precisa muito que eles continuem amando, eles continuem cuidando dessa vocação para a qual eles nasceram. E isso faz parte da gente também atuar. Né? Atuar com solidariedade, com empatia, com respeito, sabe, com gratidão, porque um muito obrigado, um reconhecimento, um elogio a um policial que cuidou de você num determinado momento, é o que faz para eles valer a pena, né? É o que eu acredito. E como é importante, como você mencionou, né, para o cidadão conversar, né, com a polícia, dar um bom dia, agradecer, né, aquilo que é feito diariamente. Ou seja, se expressar também, se o polícia está nessa condição, é importante se expressar, né? Falar, pedir ajuda, né? Ninguém resolve nada sozinho, né? Ninguém resolve nenhum problema sozinho. E o policial muitas vezes tem medo de procurar. Existe um serviço de psicologia na polícia militar, muito bom, mas o policial, às vezes, a situação interna dele é tão complicada, é tão delicada, que ele fica até com medo. Puxa, se eu conversar lá com a psicóloga, vão me desarmar. Eu tô com depressão, não tô bem, aí eu vou ter que andar desarmado, eu vou ter que ir desarmado pra minha casa, sabem que eu sou polícia. Então fica naquela situação ali, se eu pedir ajuda, talvez eu tenha um problema a mais. Né? E é o que a gente fala, isso tem que ser melhor pensado. O policial realmente, em alguns momentos, eu acredito que talvez não seja o melhor deixar ele de posse da arma, mas se ele mora a 2 horas do quartel, numa região perigosa, onde todo mundo já sabe que ele é polícia, o que a gente pode fazer por ele? Né? Talvez trazer para mais perto do quartel, trazer uma estrutura para a família, não sei, né? Mas eu acho que tem que ser repensado, tá? A gente não pode, porque eu penso assim, morreu um ladrão, a mídia investe dias, horas, semanas naquele tema. A mãe do ladrão chorando, o filho do ladrão chorando, a irmã do ladrão chorando, coitadinho, eu perdi, né? Sei lá, o meu parente que é ladrão, que foi morto pela polícia. Beleza, todo mundo lembra que esse ladrão tinha família. E o policial? Alguém já viu a mídia mostrando a mãe do policial chorando quando o policial morre? Parece que é uma imagem, uma estátua. Nossa, a estátua, né, que tá ali para servir a população, perdeu a vida por qualquer razão, seja alvejado, seja, né, enfim, dando fim à própria vida. Mas a gente fala assim, puxa, ninguém mostra esses dados, ninguém lembra que um policial tem mãe, tem pai, tem filho, tem irmão, tem vizinho, tem a esposa ou tem o marido. Ninguém pensa nisso. Né? Então, assim, em primeiro lugar é entender que apesar da farda, repetindo a frase que eu já falei, apesar da farda ser bonita, eles são tão humanos quanto nós e eles têm a mesma estrutura familiar que nós, né? Então não adianta a gente minimizar. Nossa, morreram 17 policiais de suicídio. Beleza, mas assim, essas 17 famílias, esses filhos que eram filhos desses 17 policiais e toda essa estrutura, parece que não tem um pensamento solidário no todo. E deveria ter. Talvez se tivesse, as pessoas começassem a olhar com mais solidariedade, com mais empatia, com mais respeito a um profissional tão importante. Você acha que o fato de... Desculpa, Rick. Claro. Dele estar investido dessa autoridade, de fardado... Geralmente o policial ele é a base da sua família, ele é a referência da sua família, até para os amigos, o pessoal do bairro, é aquela pessoa que todo mundo procura, né? Quando acontece alguma coisa, liga. Você acha que isso dificulta ele ir procurar ajuda, por ele estar acostumado, na verdade, a ser o pilar de ajuda dos outros? Acho que sim, é como um pai, às vezes um pai chorar na frente dos filhos, né? Aquela imagem do pai mais das antigas, provedor, né? É difícil, assim, a gente mostrar a fragilidade, mas o que eu penso? Todos nós fragilizamos, eu falo, eu acho lindo, às vezes, quando eu tô conversando com um policial e percebo ali um ser humano que chora, que tem medo, que fala, doutora, não sei o que fazer, né? Vamos pensar junto, então eu também não sei, mas a gente pode tentar achar uma solução juntos, né? Acho que sim, acho que essa posição que é concedida a um policial, uma figura de força, né, de cuidado ao outro,
às vezes é difícil, mas eu penso assim, a gente só demonstra a nossa força quando a gente descobre que tem as nossas fraquezas, não é? É só quando você só se descobre forte, de fato, quando você fala, olha, eu não sei o que fazer, né? Me ajuda. Era mais uma conclusão que eu ia falar, se tem esse índice, é por uma ou várias perspectivas, tem que ser repensado porque não tá dando certo, né? Não tá dando Como você certo. mencionou. Não tá dando certo. E a gente precisa parar de contar números e ficar por isso. Sabe? 10, 15, 20, 50, 200, não resolve nada. Sim. Não resolvem nada. Então, a gente precisa sair do campo dos números, das ideias, das estatísticas e falar, peraí, não podemos perder mais nenhum policial.